Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou Flávia do Carmo, sou consultora em atendimento encantador, com foco em fidelização e experiência do cliente. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a experiência do cliente versus o atendimento humanizado. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Vem comigo e vamos descobrir. Para quem já me acompanha aqui, sabe que em alguns vídeos eu estou citando a minha leitura atual, que é o Marketing 6.0, onde fala muito sobre a experiência imersiva. E aí tem um capítulo aqui que ele fala sobre o futuro da experiência do cliente. E eu já falo de experiência do cliente há um bom tempo, então eu fico muito feliz quando eu encontro teorias e profissionais que reforçam isso, né? Que a experiência do cliente já é uma realidade. E, às vezes, quando eu vou atender empresas, existe uma falsa sensação de que o cliente ele não quer mais contato com o outro humano. Ele quer tudo digital, ele quer tudo no online. Vou falar pra vocês que é mentira? Não. Tem muito cliente que gosta de comprar, por exemplo, no e-commerce. Gosta de resolver pelo chat, com certeza. Mas ainda tem muito cliente e muitos negócios que precisam dessa intervenção humana. A gente tem alguns perfis de clientes. Um desses perfis, ele é mais voltado para o resolutivo. Então, ele entra lá no e-commerce, ele clica, ele escolhe, ele vai lá, coloca o cartão e compra rápido. Outros clientes não, outros clientes vão chegar com dúvidas. Os clientes vão querer uma explicação mais detalhada, vão querer a ajuda de um profissional. A gente precisa entender que, por mais que a tecnologia seja muito avançada, ainda você vai encontrar com clientes que necessitam de um ser humano para ajudá-lo. E aí é que ele fala, né, que hoje as empresas precisam recorrer mais a fatores intangíveis para destacar seus produtos, pois a diferença entre os recursos tangíveis está diminuindo. Antigamente, quando as coisas foram surgindo, tudo era novo. Então, nossa, agora ele consegue fazer tal produto. Nossa, uma novidade no mercado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos disponível, você ter um produto igual à loja do lado é muito fácil. Você vende peças de cerâmica. Você não vai ser a única loja da cidade que vai vender peças de cerâmica. Então, você percebe que o tangível, ele é muito fácil de ser copiado. O que vai fazer com que o cliente compre de você e não da loja do lado? Vai ser o intangível. E aí entra a experiência. É como que é a experiência de compra? Como que é o pós-venda? Como que é a construção da narrativa para vender aquela peça? Ou como que é o posicionamento da sua marca dentro da sua região ou da sua cidade? Como você atrai os clientes para dentro da sua loja? Isso faz com que o seu cliente tenha percepções e entenda, eu vou comprar da Flávia e não da Joana. Tem a mesma peça ou peças muito semelhantes na loja da Flávia e da Joana? Sim, mas o atendimento da Flávia me cativou, me conquistou. O cliente nos escolher hoje é algo que a gente precisa celebrar todos os dias. Hoje a gente sabe que ou você tem um concorrente na sua cidade, região, ou você com certeza vai ter um concorrente no digital. E aí a experiência do cliente ela é subjetiva. Cada cliente ele tem uma experiência única e pessoal, o que a torna menos suscetível à comoditização. Então, a experiência, como você vai fazer o cliente se sentir, isso não pode ser copiado. Porque por mais que o seu concorrente também trabalhe uma experiência do cliente, a percepção e o sentimento despertado vão ser outros. Poxa, Flávia, como que eu vou despertar algo diferente? Olhando de maneira diferente para o seu cliente. Olha que interessante. Sobre a questão da experiência, ele fala aqui, né? Que uma das vantagens é o aumento de receita. Porque melhorar a experiência do cliente leva a um maior engajamento e também faz com que ele compartilhe suas impressões com amigos e familiares, que é a nossa amada indicação. Então, quando o cliente ele é bem atendido, quando o cliente ele tem uma experiência muito boa, né, muito encantadora mesmo com a marca, ele vai falar dessa marca para outras pessoas, ele vai compartilhar com amigos, ele vai compartilhar com familiares. Então, hoje, a indicação ela ainda é um canal poderoso de aumento de faturamento. Eu já cansei de falar para vocês que quando eu indico um produto para uma pessoa, aquela pessoa já vai pronta para comprar. Ela não vai chegar com grandes objeções. Ele traz aqui uma questão que é as experiências imersivas, né? Ele coloca aqui a experiência multissensorial, que estimula os 5 sentidos e capta melhor a atenção
de um público. Então, por exemplo, num show de música, nós temos elementos que incluem o palco, recursos visuais, a performance musical, os bailarinos, né, o sistema de som, os alimentos e bebidas, o contato físico entre as pessoas. Então, é todo um pacote que une os 5 sentidos e traz essa experiência multissensorial. A experiência interativa, ela envolve um diálogo bidirecional, enquanto a experiência participativa exige que o cliente se envolva ativamente. Então, entre os exemplos de interações estão os encontros e cumprimentos antes do evento e o envolvimento do público durante a apresentação, tornando o show mais memorável para os participantes. Então, por exemplo, né, eu vou no show, eu canto, eu danço, eu pulo, eu me emociono. Tudo isso faz com que eu tenha essa experiência participativa. Eu estou envolvida dentro dessa experiência. E aí nós temos a experiência sem atritos, que favorece a atração principal. Então tem um mínimo de obstáculo. Entre os exemplos desse ponto de contato estão a compra de ingressos, por exemplo, e mercadorias ou acesso ao local do show, que devem ser fáceis e descomplicado. Você vai lá no site, compra, coloca os dados do cartão e pronto. E aí, por fim, a experiência de storytelling. Une todos os demais elementos numa narrativa coesa. Um exemplo disso pode ser visto na turnê que Bono fez em 2022. Seus hits e monólogos foram entrelaçados entre um trecho de seu livro de memórias, criando uma narrativa fluida e coerente. Aí aqui a gente já une a narrativa com a experiência. E isso tem muito da questão de quando eu falo de construir experiências para campanhas de vendas. Por quê? Numa situação como essa, a história que eu vou contar, ela precisa estar interligada ao produto que eu estou vendendo, ao cliente que eu atendo, à marca que eu quero deixar nesse cliente. Então percebam que há diversas maneiras da gente construir as experiências e algumas serão necessárias pessoas, outras nem tanto. Por exemplo, eu preciso fazer um saque no caixa eletrônico. Eu não preciso ir lá no gerente. Eu resolvo a minha dor de maneira muito rápida. Agora, por exemplo, vou comprar um carro. Hoje em dia, já existem concessionárias que vendem carros de maneira online. Mas ainda assim existem muitas pessoas que podem até comprar online, mas antes elas vão no concessionário querer fazer um test drive. E aí a gente tem uma intervenção de um humano e a compra continua sendo online. Ok. Agora um segmento que, por exemplo, precisa de pessoas, o segmento da saúde. Você chega num hospital, você quer ser atendido por uma pessoa. É uma questão também que a gente sempre vai encontrar pessoas clientes, né, que desejam ter um profissional ali junto com ele no momento da compra. Quando a compra tem um ticket muito alto. Então, eu vou comprar uma casa. Eu quero ter um corretor de imóveis que me direcione, que me mostre o pró e contra daquela casa, que entenda a minha necessidade, que me mostre as melhores opções. Então, eu quero que seja uma decisão certeira. E para isso, muitas das vezes, né, é um segmento que precisa cada vez mais de profissionais qualificados. Então, a gente precisa reconhecer isso, de a gente entender em que momento eu posso deixar o meu cliente resolver sozinho e em que momento é interessante que eu esteja ali ao lado dele. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Achei muito importante trazer para vocês as maneiras que nós temos de proporcionar experiência para o cliente, para que vocês entendam que não tem só uma maneira de se fazer. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais vídeos sobre atendimento, sobre experiência. E se você quer ir de paraquedas, faz o seguinte, já se inscreve no canal, já ativa o sininho. Semana que vem eu te espero aqui. Tchau, tchau.